Olá pessoal, então dando início à oitava aula de ajustamento de observações 1, né, então estamos aí sim caminhando para o final da disciplina. Essa é a primeira aula que a gente vai tratar da análise do ajustamento, né, então da análise da qualidade do ajustamento propriamente dito. Então nas aulas anteriores ali nós vimos os conteúdos introdutórios, né, os modelos de ajustamento, paramétrico, correlatos, combinado, a questão das injunções, né, condições e interações com o modelo não linear. Então, tudo isso basicamente para poder obter ali os resultados do ajustamento, né, então, parâmetros e observações ajustadas. Então, hoje a gente inicia a análise desses resultados, né, então, a análise da qualidade do ajustamento. Primeiramente, estão analisando a questão aí dos intervalos de confiança, né, para os parâmetros, né, ou seja, elipses e elipsoides de erros, né, também barras de erros para o caso de redes unidimensionais. Depois nós seguimos com o controle de qualidade das observações, né. Então hoje o nosso objetivo vai ser a propagação dos erros aleatórios, né, sobre os parâmetros, né. Então, no caso da geodésia, sobre as coordenadas, né, dos pontos de interesse em geral. E depois a gente vê a questão do controle de qualidade das observações, né? Então, detecção de erros grosseiros ou sistemáticos nas medições realizadas. Bom, primeiramente, né, a gente pode pensar da seguinte forma: se a gente tem um ponto ali que foi estimado no ajustamento, né, por exemplo, nesse caso, o ponto B, determinado em relação ao ponto conhecido A, ali, e do ponto conhecido C, né, por meio ali do azimuth, desse alinhamento, da distância medida, a gente pode pensar que, trabalhando aqui com um sistema de coordenadas horizontal, planimétrico, né, onde a gente tem a coordenada este, no sentido leste-oeste, e a coordenada norte, né, no sentido norte-sul, bom, pela propagação de erros, pela propagação de covariâncias, a gente já viu, a gente consegue obter aqui o desvio padrão na coordenada este e o desvio padrão na coordenada norte desse ponto. Se a gente considerar o ponto como o centro de um retângulo e definir esse retângulo, né, como sendo mais o desvio padrão oeste menos o desvio padrão oeste, né, então aqui uma magnitude total de 2 vezes o sigma este, e depois mais o desvio padrão norte e menos o desvio padrão norte, então também com uma magnitude total aqui de 2 sigmas na direção norte-sul, nós teremos o chamado retângulo de erros para o ponto B, né, definido ali em função dos seus desvios padrões em este e em norte, né, então nesse sistema de coordenadas que a gente adotou. Bom, só que na prática, né, o ponto B, né, ele não vai, muito dificilmente ele vai estar distribuído em certas regiões, né, em certos locais desse retângulo de erros. Por quê? Porque existe uma correlação, né, entre as suas coordenadas, este e norte, então vai haver uma correlação dos erros, né. Em geral, então, a nossa incerteza aqui, a nossa região de incerteza, né, não vai ser contemplada por todo o retângulo, mas vai estar contida dentro de uma parte desse retângulo de erros, que é a chamada elipse de erros, né? Então, essa elipse de erros é uma região de incerteza posicional do ponto, em função das variâncias, né, das suas coordenadas, né, ou seja, ali o desvio padrão oeste ao quadrado e o desvio padrão norte ao quadrado, né, as variâncias, mas também da correlação, né, então da covariância entre essas coordenadas no sistema que a gente está adotando. Então, o retângulo de erros padrão, ele não considera a covariância ou correlação das coordenadas, né, ao contrário da elipse de erros, que, por considerar a covariância, a correlação entre as coordenadas este e norte estimadas, né, define aqui uma elipse dentro desse retângulo com uma área menor, né, então uma região de incerteza menor. Por quê? Porque existe uma correlação ali, né, entre os erros na posição oeste e norte do ponto.
em geral foram determinados com as mesmas observações, né? Por exemplo, ali a mesma distância e o mesmo azimuth, eu só estou mudando no formulário o seno ou cosseno do azimuth, por exemplo, né? No mesmo ponto base também, enfim. Então existe ali um erro em comum, por assim dizer, né? Entre essas duas coordenadas, né? Uma certa correlação, uma certa covariância entre elas. Né? Além, claro, dos erros aleatórios, né? Enfim, que podem estar presentes em cada uma. Então, por isso que a gente vai trabalhar com elipses de erros, tá? E não com retângulos de erros nessa disciplina. A gente pode, inclusive, pensar da seguinte forma: essa questão do sistema de coordenadas ela é um tanto arbitrária, né? Então, para onde aponta o eixo x e para onde aponta o eixo y, né? É um tanto arbitrário, eu que defino, né? Mas existe uma incerteza posicional planimétrica para o ponto ali que não depende, vamos assim dizer, dessa orientação arbitrária que a gente faz para o nosso sistema de coordenadas. Tá? Vamos ver essa situação aqui, por exemplo. Né? Então a gente tem um ponto de controle, coordenadas conhecidas, né? E o nosso sistema de referência, né, o nosso sistema de coordenadas adotado foi estipulado dessa forma. Né? O eixo x aqui na leste-oeste, o eixo y na norte-sul. Bom, e aí a gente determina um outro ponto. Aqui não tem ajustamento, tá? Aqui é o caso mais simples, uma irradiação simples mesmo. Por meio do azimuth, do alinhamento, né? Então, ou seja, o ângulo do alinhamento do ponto de estação ao ponto visado no sentido horário, né? Partindo ali do eixo norte, né? Do eixo norte-sul, mas do sentido norte. Então, a gente tem o azimuth do alinhamento e a distância horizontal, né? Entre o meu ponto de estação e o meu ponto visado, DH. Bom, essa distância horizontal vai ter uma incerteza. Né? A gente já viu ali na aula de propagação de erros, de covariâncias, né? Então essa distância horizontal tem uma incerteza. Obtida, por exemplo, em função do erro de centragem, né? do número de leituras realizadas, da precisão nominal do equipamento, né? Tanto linear para a distância inclinada, quanto angular para o ângulo zenital, né? E etc. Né? Então, fazendo de novo aqui, vai existir uma incerteza nessa direção, na determinação do meu ponto visado, que não tem nada a ver com a direção arbitrária que a gente definiu para os eixos x e y. E além disso, né, o meu azimuth ele também vai ter uma incerteza na sua determinação, em função do erro de centragem da ré, do erro de centragem da vante, da precisão nominal do angular do instrumento, né, do número de leituras realizadas, etc. também, né. Então, também vou voltar aqui. Então, isso vai fazer que eu tenha uma incerteza numa direção perpendicular à direção da visada. Tá? Porque a gente está visando nesse sentido, né, e o meu azimuth, então a incerteza do azimuth vai ser uma direção perpendicular a ele. Se eu combinar as duas incertezas, ó, eu vou ter a elipse de erros nesse ponto. Né? Então, aqui eu tenho a incerteza na direção horizontal, e aqui eu tenho a incerteza na direção perpendicular, né, a direção horizontal divisada, aqui na direção divisada, e aqui perpendicular ou transversal à direção divisada. Aqui vai ser basicamente a incerteza da minha distância horizontal, né, e aqui vai ser a incerteza do azimuth, né, a minha incerteza angular do azimuth já propagada aqui para as coordenadas x e y, né, então já propagado por uma componente linear, né, em metros, centímetros, enfim. Tá? Basicamente eu pego esse azimuth, né, e considero também o tamanho da distância, né, para ter o tamanho dessa incerteza na direção perpendicular à direção divisada do ponto. Então isso vai me resultar em uma elipse de erros para esse ponto. Né. Nesse caso simples, tá? Uma irradiação topográfica, enfim, sem ajustamento nem nada. Né. Vamos, inclusive, desconsiderar que o ponto de controle tenha incertezas nas suas coordenadas, por exemplo. Né? Vamos só considerar aqui que as únicas incertezas propagadas foram da distância horizontal e do azimuth. Tá? Então, sem ajustamento nem nada. Mas, mesmo assim, pela propagação de erros, a gente já viu, né? Então, a gente teria aí uma elipse de erros, né? Uma região de incerteza para esse ponto, que não está necessariamente orientada no nosso eixo, nos nossos eixos de coordenadas que a gente definiu de maneira um tanto arbitrária, né? Então, a nossa elipse vai estar distribuída dessa maneira no plano, né? Então, com o seu um eixo da sua elipse na direção da visada, relativa à incerteza da distância, e o outro eixo da elipse perpendicular à direção da visada, relativa à incerteza no azimuth, na direção angular.
Bom, aí podem haver alguns casos para essa elipse de erros, tá? Se a covariância ou correlação, né, entre as coordenadas x e y for positiva, ou seja, maior que zero, a elipse vai ter essa orientação em relação aos meus eixos de coordenadas x e y, tá? Então, ou seja, né, quando o x aumenta, o y aumenta, a correlação positiva, né? X diminui, y diminui, e vice-versa, né? Se a correlação ou covariância for negativa, aí a gente tem uma orientação contrária para a elipse de erros, né? Então, se o x aumenta, o y diminui e vice-versa, né? Ou se o y aumenta, o x diminui, enfim. Então, correlação ou covariância negativa. Eu também posso ter uma correlação ou covariância nula, então minha elipse não tem uma inclinação ali no plano, né? Então ela tá, um dos seus eixos está orientado com o eixo norte-sul e o outro com o eixo leste-oeste. Nesse caso específico, então, covariância ou correlação nula, porém a incerteza no eixo x, né, a variância no eixo x é maior do que a variância no eixo y, e ela fica distribuída dessa forma. E analogamente, né, se a correlação ou covariância for nula, porém a variância, né, o desvio padrão, a variância ou a incerteza for maior no eixo x do que no eixo y, então ela vai ter essa orientação. E o caso ideal que a gente busca, né, seria uma questão ali de isotropia, vamos assim dizer, né, que ela tem uma incerteza igual em todas as direções, né, ou seja, a minha meu desvio padrão ou variância ou incerteza em x é igual a minha incerteza, né, variância, desvio padrão em y, né, então os dois desvios padrões são iguais e não há correlação. E aí a gente tem um círculo, né, então a nossa elipse recai num círculo e a gente pode pensar que a nossa incerteza posicional está homogênea, né, em todas as direções, né. Enquanto nos outros casos aqui, né, eu tenho uma incerteza maior em uma dada direção e uma incerteza menor em outra direção no meu plano, né. Então eu tenho uma elipse de erros aqui. Então, de forma geral, essa é a ideia da elipse de erros. Bom, então a gente pode chamar, né, esses parâmetros da elipse de erros, né, a gente consegue caracterizar a elipse, a forma da elipse, né, e a sua orientação por meio de apenas 3 parâmetros: o semi-eixo maior A, o semi-eixo menor B e a direção azimutal, né, do semi-eixo maior A, que a gente vai chamar de um ângulo T. Por quê? Porque a elipse de erros vai ser sempre centrada no ponto, tá? Na coordenada estimada, ali, nas coordenadas estimadas do ponto. Então a gente não precisa saber qual que é a origem dela. A origem dela são as coordenadas ajustadas, né, estimadas do ponto. A gente só precisa saber a sua forma e orientação. Então o nosso objetivo aqui é converter os 3 elementos da matriz de covariância do ponto, ou seja, sua variância em x, sua variância em y e a covariância x com y, né, dessas coordenadas x com y, para os 3 parâmetros que vão definir a elipse de erros, né. Então, semi-eixo maior A, semi-eixo menor B e o ângulo azimutal, a direção azimutal, né, do semi-eixo maior T. Então, aqui, claro, né, ao longo da direção de maior variância, a gente tem o semi-eixo maior A. E, claro, a gente pode pensar, né, ele vai do ponto até a elipse, né, nos 2 sentidos, né. O mesmo para o semi-eixo menor B, né, então ele vai ao longo do eixo de menor variância, né, a gente pode sair do ponto, né, para qualquer um dos 2 sentidos. Então, semi-eixo maior A, semi-eixo menor B, por isso o termo semi-eixo, né, que seria a metade do eixo total aqui. E o azimute, ou a direção azimutal, né, do semi-eixo maior A, é o chamado ângulo T, aqui, né, então contado ali a partir do eixo Y no sentido horário, né, até a direção ali, até o alinhamento do semi-eixo maior A. Bom, como é que a gente obtém esses 3 parâmetros, né, da elipse, né, A, B e T? A gente tem que fazer uma propagação ali da variância em x, da variância em y e da covariância em x e y, né, das coordenadas do ponto, para um sistema rotacionado. Por
porque como a gente viu, né, essa orientação dos eixos x, y é arbitrária, então a gente poderia ficar fazendo uma rotação aqui no plano, né, então rotacionando o nosso eixo de coordenadas x, y em qualquer direção. Então a gente consegue obter a incerteza, a direção, né, onde a incerteza é máxima, que é essa direção do semi-eixo maior A, bem como o valor desse semi-eixo, né, e claro, né, perpendicularmente a 90 graus a gente tem a direção ali onde a incerteza é mínima, né, então a gente consegue obter o semi-eixo menor B, considerando que ele é perpendicular ao semi-eixo maior A. Né, então o objetivo aqui é obter esses dois parâmetros que a gente vai dizer que são decorrelacionados, né? Então, fazendo uma rotação adequada aqui do meu sistema de coordenadas, né, a gente considera que a direção de variância máxima, né, não tem correlação com a direção de variância mínima, né? Ou seja, quando a minha incerteza aqui aumenta, né, no eixo de maior variância, a incerteza no eixo de menor variância pode aumentar ou diminuir. E vice-versa, né? Quando a minha incerteza aqui no eixo de menor variância aumenta, a minha incerteza no eixo de maior variância pode aumentar ou diminuir. Então, com essa correta rotação aqui dos eixos, a gente tira aquela correlação ou covariância original que existia entre as coordenadas x e y no meu sistema x e y que foi definido, arbitrário. Tá? Bom, a dedução vai ser omitida aqui, tá? Então, essa aula ela não vai ter um rigor aqui matemático tão grande quanto em algumas outras anteriores, né? Porque não é o objetivo. Tá? Tem as deduções para essas expressões nos livros indicados na disciplina, né? Como referências ali, o Gemael, o Guilani, etc., né? Então, aqui a gente vai ver já as fórmulas apresentadas, né? Inclusive, essa aula vai ser toda desenvolvida, né, no computador, porque ela precisa mais de recursos visuais, né, do que outras aulas. Então, acho que aqui é mais importante os conceitos e a interpretação visual aqui, do que o rigor, a dedução matemática das fórmulas. Bom, então, como é que a gente obtém esses três parâmetros da elipse, A, B e T? Primeiramente, né, então, é um ponto, então a gente pode pensar o seguinte, um ponto num sistema de coordenadas horizontal, bidimensional, então ele vai ter duas coordenadas, x e y. Bom, então ele vai ter uma matriz de covariância ali, né, onde ali o primeiro elemento vai ser a variância em x, né, primeira linha, primeira coluna, segunda linha, segunda coluna, variância em y. Fora dessa diagonal principal, matriz 2 por 2, né, covariância x com y, que é igual à covariância y com x, né, como a gente já viu. Então, matriz de covariância simétrica. Então, a covariância da coordenada x com a coordenada y é igual à covariância da coordenada y com a coordenada x. Né. Então, a partir desses elementos, desses três elementos da matriz de covariância do ponto, a gente consegue obter ali os três parâmetros da elipse. Primeiro a gente calcula esse termo, né, esse coeficiente mzão, né, m maiúsculo, que ele vale raiz quadrada de 4 vezes a variância ao quadrado, tá, de x com y. Então, claro, né, pessoal, esses elementos eles já são conhecidos, né? Vamos lembrar que depois do ajustamento de observações, a gente também tem a propagação de covariâncias, né? Então, a gente tem a matriz de covariância dos parâmetros ajustados. Então, tem que pensar que isso é uma análise do ajustamento, né? Uma análise da qualidade do ajustamento, uma vez que o ajustamento já foi realizado. Ou seja, né, esses termos já são conhecidos, né? Já nos são fornecidos. Então, a gente vai pegar aqui a covariância da coordenada x com a coordenada y daquele ponto e elevar ao quadrado. 4 vezes a covariância ao quadrado, mais, aí a gente faz a diferença da variância de x com y, né, esse resultado a gente também eleva ao quadrado. Então aqui tanto faz, né, se é sigma x ao quadrado menos sigma y ao quadrado, ou ao contrário, né, porque a gente vai elevar ao quadrado, vai ficar num termo positivo. Somando os termos e tirando a raiz, a gente tem esse termo chamado mzão maiúsculo. Tá? Depois a gente vai ver, claro, exemplos numéricos no Celab, né, um software adequado. Bom, uma vez obtendo esse coeficiente mzão maiúsculo, aí a gente consegue achar o valor do semi-eixo maior A, da elipse de erros. Né? Vale raiz quadrada de 1/2 da soma das duas variâncias, né, sigma x mais sigma y ao quadrado, mais esse termo mzão calculado. Então, fazendo isso, a gente consegue obter o valor numérico aqui do semi-eixo maior A. O semi-eixo menor B ele é obtido de uma maneira muito parecida, né? A gente vai utilizar a mesma expressão, praticamente,
só que ao invés de a gente somar o coeficiente de emissão, a gente vai subtrair ele da expressão. Então, variância de x mais variância de y menos o termo emissão. 1 meio, né, multiplicado por 1 meio, dividido por 2. Extraindo a raiz, a gente obtém o valor do semi-eixo menor P. Uma propriedade interessante aqui, né, é que a variância, né, ela se preserva, né, ela não depende do sistema de coordenadas ali, né, vamos por assim, a variância horizontal resultante do ponto, né, ela independe do meu sistema de coordenadas que eu estou trabalhando. Então, eu posso ter um valor maior num eixo, menor no outro, dependendo do meu ângulo de rotação ali, mas essa incerteza intrínseca, né, essa incerteza horizontal resultante, planimétrica, ela se preserva. Então, ou seja, né, a soma da variância em x com y é igual a variância, ou seja, se o padrão ao quadrado em x com y é igual ao quadrado ali, a soma, né, do quadrado do semi-eixo maior A e do semi-eixo menor B. A gente poderia ver a prova dessa expressão muito simples, né? Se a gente levar A e B ao quadrado, a gente tira a raiz aqui. Então ficaria 1 meio de sigma x ao quadrado mais sigma y ao quadrado mais m, mais 1 meio de sigma x ao quadrado mais sigma y ao quadrado menos m. Mais m com menos m corta, ficaria 1 meio de sigma x ao quadrado mais sigma y ao quadrado mais 1 meio de sigma x ao quadrado mais sigma y ao quadrado. Ou seja, né, sigma x ao quadrado mais sigma y ao quadrado. Então, a ao quadrado mais b ao quadrado dá a variância em x mais a variância em y. Então, a gente preserva a incerteza total resultante aí, horizontal. Né? A gente apenas faz uma rotação dos eixos e encontra, né, o eixo de maior variância e o eixo de menor variância para o meu ponto, né, que não necessariamente vão coincidir ali com os eixos x e y arbitrários ali, né, do nosso sistema de coordenadas. Bom, uma vez obtido o semi-eixo maior A e o semi-eixo menor B, falta apenas determinar essa direção azimutal, né, do semi-eixo maior A. Então, o azimuth aqui do semi-eixo maior A. Uma vez que tendo ele, a gente sabe que o do B é 90 graus, né? Ele é perpendicular ao semi-eixo maior A. Então, a gente consegue, tendo a direção do A, a gente tem a direção do B. Então, esse ângulo T, a gente encontra por essa expressão, tá? Então, 1 meio vezes o arctangente, né? Então, o ângulo relativo ao valor dessa tangente, né? A função arctangente, de 2 vezes o valor da covariância x e y dividido por variância dy menos variância dx. Aqui a gente tem que considerar o seguinte, ó. Primeiro a gente vai obter o arctangente e depois a gente vai dividir ele por 2, né? Então, na verdade, se a gente passasse esses 2 para cá, a expressão original é 2 vezes o valor do t é igual a esse arctangente. Então, esse ângulo original, né, o 2t, ele pode se situar ali entre 180 graus negativo ou 180 graus positivo, né, totalizando aqui os 360 graus da circunferência. Como é que eu sei, né, qual dos 4 quadrantes está o ângulo t, né? Por quê? Porque a gente não trabalha com azimuths negativos, tá? Então, a gente trabalha o azimuth é sempre contado a partir do eixo y no sentido horário. Então, ele varia de 0 até 360 graus, tá? Então, se eu obtenho aqui um valor negativo, por exemplo, né, para o ângulo 2t, não faz sentido, né? Dividindo ele por 2 continuaria negativo. Então, a gente tem que fazer uma análise de quadrante aqui para poder determinar qual que é o valor do ângulo 2t e, consequentemente, qual que é o valor dt. Bom, a análise de quadrante é um assunto corriqueiro aí para quem é da topografia e geodésia, né, para quem já tem contato com essa área. Então, uma breve revisãozinha rápida aqui para quem nunca viu o assunto, né. A gente vai basicamente analisar o sinal do numerador e do denominador dessa expressão, tá, do termo ali que está dentro da arctangente. Se a covariância, né, sigma xy for positiva, né, ou seja, 2 vezes sigma xy for positivo, e a variância de y menos a variância de x também for positivo, né, então numerador e denominador positivo, então o meu 2t está no primeiro quadrante. Tá? Ou seja, o 2t tem que valer algo entre 0 e 90 graus. No conceito pensando aqui com o ângulo t partindo, né, do eixo y
né, do eixo norte, por assim dizer, no sentido horário. Se o numerador for positivo, mas o denominador for negativo, né, ou seja, a variância dx é maior que a variância dy, então o meu ângulo 2t vai se situar no segundo quadrante. Né? Ou seja, vai ser algum valor aqui entre 90 e 180 graus. Se ambos forem negativos, né, a covariância é negativa e a variância em x é maior que a variância em y, aí o meu ângulo 2t vai se estar no terceiro quadrante, ou seja, vai possuir algum valor entre 180 graus e 270 graus. E por fim, se a covariância for negativa, mas a variância em y for maior que a variância em x, então esse termo for positivo, aí o meu ângulo t vai se situar no quarto quadrante, né? Ou seja, vai apresentar algum valor entre 270 graus e 360 graus. Lembrando, claro, né, se der exatamente 360 é zero, né, o azimuth ele varia de 0 ali, 0 graus até o 359, 59, 59, por assim dizer, né, se ele completou uma volta a gente subtrai 360. Enfim, então aqui estão os 4 quadrantes e aqui a regrinha para fazer a análise do quadrante do ângulo original 2t, tá? Por que eu estou dizendo isso, né? Porque então a gente tem que fazer essa análise para verificar o valor que a gente obteve pela função arquitangente. Vai depender ali do software ou calculadora, enfim, que a gente está utilizando. Pode ser um valor positivo, negativo, né? Alguns fornecem o rumo, vamos assim dizer, né? Que é o menor ângulo, né, com a linha norte-sul, seja no sentido horário ou anti-horário. Então, em resumo, né? Eu posso obter um valor aqui, mas pela análise de quadrante eu sei que o valor deveria dar outro. Então, somando ou subtraindo 180 graus, né, ou até mesmo 360 graus, né, então somando ou subtraindo meia volta, uma volta completa na circunferência, eu consigo converter o valor de 2t para o valor correto correspondente, né, então na direção azimutal aqui, né, no sentido horário. E aí, uma vez que eu defini o 2t, basta eu dividir por 2, eu tenho a direção dt, né, então a direção azimutal do semeixo maior A. Claro, né, se o 2t ele se situa ali entre menos 180 até 180, claro, a gente pode pensar que o semeixo maior A, né, ele vai ter uma componente, ele vai ter um semeixo maior A numa direção e vai ter um semeixo maior A na outra direção, né, então não necessariamente eu vou achar esse 2t aqui, né, eu vou sempre trabalhar com o primeiro semeixo maior A que eu obtiver ali, né? Então não vou chegar ali a achar aí até o 270 nesse caso aqui, por exemplo, né? Vamos supor que fosse algo próximo de 270, né? Eu iria ficar no primeiro quadrante mesmo, né? O valor do meu ângulo T. Embora ele também tivesse um valor ali lá no terceiro quadrante, vamos assim dizer. Então essa regrinha, da forma que ela está apresentada, ela já fornece aí o valor do meu ângulo T. Ele vai ficar restrito, no caso, ali até no máximo, vamos pensar aqui, ó, o semeixo maior A, né? Ele poderia começar no 0 e ele poderia vir meu T até o 180, né? Ele não vai passar do 180, que seria a meia volta ali, né? Por quê? Porque se ele passar do 180, né, se o meu A aqui passou do 180, na verdade eu vou ter a outra direção do A aqui que iria aparecer antes, né? Então é mais ou menos essa lógica, vai ficar ou no primeiro ou no segundo quadrante. E com essa regrinha a gente consegue descobrir o valor do 2t, consequentemente o valor do t, né, para um caso geral aí, né, então vale para qualquer problema, né, para qualquer valor aqui de covariância, né, ou variância em x, variância em y. Tem detalhes nos livros também, né, enfim, depois a gente pode fazer uma análise nos exemplos numéricos, mas dessa forma, então, a gente consegue obter os 3 parâmetros que definem a elipse: semeixo maior A, semeixo menor B e direção azimutal do semeixo maior A. Bom, alguns fatores que vão afetar essa elipse de erros dos pontos, tá? Aqui são regras gerais, tá? Que podem auxiliar aí na análise, tá? Então, a primeira delas, aqui é uma rede horizontal real, tá? Que a gente tem lá no nosso campus do IFSC, do Instituto Federal de Santa Catarina. Nesse caso, a gente simulou que apenas o ponto 8 e o ponto RN são os pontos de controle da rede.
Então, todo o levantamento parte deles e todos os demais pontos aqui seriam ajustados, né, pelo ajustamento da rede horizontal. Alguns pontos, né, nesse exemplo, né, não teriam ajustamento. Por quê? Porque não teriam redundância para isso, né, como o 11 ali e o 20, né, então ele só tem uma irradiação simples, né, ao contrário dos demais aqui que realmente possuem múltiplas visadas, né, estão dentro aqui de uma rede de fato. Mas enfim, aqui o objetivo não é nem esse no primeiro momento, né. Aqui a primeira questão é essa daqui, ó. Então, faltou essa visada do 7 para o 13 nesse planejamento inicial. Esses pontos eram intervisíveis, a gente podia fazer uma visada do 7 para o 13 e do 13 para o 7, só que aqui era uma região de estacionamento do campus, tá? Como a gente não conseguiu liberação para fazer uma interditar o estacionamento ali por um tempo, né, para a gente poder fazer essas medições, no nosso primeiro planejamento a rede ficou dessa forma, tá? Então, essas aqui são as elipses de erros para os pontos sem a gente poder fazer essa visada do 7 para o 13 e do 13 para o 7. Bom, aí a gente foi 5 horas da manhã, um dia lá, né, para poder fazer a visada antes que o estacionamento abrisse, enfim, e aí a gente conseguiu fazer essa medição, tá, do 7 para o 13 e do 13 para o 7. E aí notem o padrão, né, o efeito cascata aqui que ocorreu na elipse de erros dos pontos. Então a primeira regrinha geral é essa, tá? Quanto maior a distância aos pontos de controle, né, maior é a propagação dos erros aleatórios das medições para os pontos, né? Ou seja, maiores ficam as elipses de erros, né? Que é o que a gente pode observar aqui, né? Os pontos que estão mais próximos, né? O 7, o 1, o 29, o 2, né? Eles apresentam as menores elipses de erros. Os pontos que estão mais afastados dos pontos de controle, o 20 ali, o 33, o 9, o 17, né, eles apresentam as maiores elipses de erros. E essa distância não é necessariamente a distância, vamos assim dizer, né, espacial, geométrica. É uma distância no sentido aqui de níveis de ligação, né. Então, se eu não tenho uma ligação direta com o ponto de controle, ou com um ponto próximo a ele, né, que, como é esse caso aqui, ó, então, o que acontece? Né? A gente vai fazendo a propagação de erros aqui do 8 para o 7, e assim por diante, né? Do 7 ao 29, o 29 para o 6, aí o 6 para o 18, para o 17, para o 16, para o 15, para o 21, para o 14, para o 13. Então, a gente vai percorrendo todo esse caminho aqui na nossa propagação de erros. Quando a gente consegue fazer essa medição, aí é o contrário, né? Então, aqui o 8 é o controle, daí a gente tem do 8 para o 7, daí direto do 7 para o 13. Então, a proximidade do 13 com o ponto de controle 8, nesse caso, a gente está aqui a 2 níveis de ligação, vamos assim dizer, né? Do 8 para o 7 e do 7 para o 13. Enquanto que no caso anterior, a gente tinha que dar toda uma volta, seja vindo aqui pelo 6, o 17, enfim, ou até mesmo aqui pelo 29, 15, 25, 15, enfim. Então, essa é a primeira conclusão, a primeira regra geral que a gente tem que considerar. Quanto maior a distância em termos de conexão de pontos, né, aos pontos de controle, maior é a incerteza, maior é o efeito da propagação dos erros aleatórios sobre esse ponto, né? Ou seja, pior fica a sua elipse de erros, né? Maior fica a sua elipse de erros. E quanto menor essa distância em termos de níveis de ligação, né? Então em termos de conexões, né, ao ponto de controle, menor é a propagação de erros aleatórios sobre esse ponto, né? Ou seja, menor fica a sua elipse de erros. Uma outra consideração, aqui é um exemplo do livro do Guilani, que é bastante interessante, né? É a mesma rede, tá, nas duas situações aqui, em A e B, com 2 pontos de controle, né, em ambos os casos, só que em A foram observadas distâncias, apenas distâncias, e em B foram observados apenas ângulos, né? Em ambos os casos a gente teve o mesmo número de observações, de medidas, né? Então, 19 distâncias aqui e 19 ângulos aqui. E aí a gente nota que quando a gente só tem distância, né, a elipse de erros tende a ser perpendicular à direção da visada. Porque, claro, né, como a gente observou a distância, então na direção da distância o ponto fica melhor determinado. Como a gente não tem nenhum controle angular ali, perpendicular à direção de visada, né, a gente tem uma maior incerteza, né? Que é mais ou menos esse o padrão que ocorre para os pontos aqui, ó, se a gente for olhar.
Claro, tem casos que a gente tem intersecções múltiplas, né? Então, enfim, a elipse de erros não fica tão trivial assim, né, de ser analisada. Mas, de forma geral, é isso. E para os ângulos é justamente o contrário, né? Então, o ângulo, a gente determina muito bem a posição do ponto, né, naquela direção e angular, e a incerteza fica maior na região ali vamos assim dizer, né, da própria direção devisada, né? Porque a gente não tem a distância para controlar ali essa variação. E aí as elipses de erros têm esse padrão contrário, né? Vamos assim dizer, uma rotação de 90 graus em relação às elipses de erros por distâncias, né? Por somente distâncias. Que é o que a gente vê aqui para os pontos, né? Então, por exemplo, a estação White talvez seja um exemplo mais didático aqui, né? Então, essa é a forma da sua elipse de erros, observando apenas distâncias, né? Então, uma maior incerteza ali na perpendicular às visadas, e essa é a sua elipse de erros observando apenas ângulos, né? Então, uma maior incerteza ali, mais ou menos paralela à direção das visadas, porque não tem o controle da distância aqui, só tem a determinação angular. E o mesmo para as demais. E é a mesma coisa que a gente pode observar aqui na nossa rede original, né? Nesse caso, a precisão angular era pior que a precisão linear do equipamento, e aí acabava resultando nessas elipses de erros com uma maior incerteza perpendicular às direções de visada. Tá? Então, isso são fatores que alteram, né? Então, se eu estou com uma estação total que tem precisão angular de 1 segundo ou 5 segundos, né, isso vai acabar fazendo diferença, por exemplo, né, considerando ali uma precisão linear fixa de 2 milímetros mais 2 ppm, por exemplo, né. É o mesmo exemplo aqui do Guilani também, tá? Então, o equipamento que ele estava utilizando era mais preciso na componente linear do que na angular, né, para essa rede. Porque, claro, se aumentar essas distâncias, né, quanto maior for a distância, menor é a incerteza angular, né? E maior a incerteza linear. Então, de repente, se aumentasse, essa fosse a mesma configuração geométrica, mas com distâncias maiores, aí poderia ser que as elipses de erros para as distâncias ficassem maior do que as elipses de erros para os ângulos, né? Então, tudo isso pode afetar. E aí a gente tem uma grande vantagem dessa análise, né, de covariância das elipses de erros, que é poder utilizá-la logo na etapa de planejamento da rede ou do levantamento. Por quê? Porque se a gente for relembrar ali do modelo paramétrico, né, a matriz de covariância dos parâmetros ajustados, né, sigma x chapéu, ela depende apenas da matriz A e da matriz peso, né? Só depende da matriz A e da matriz peso W. Ou seja, né, as variâncias e covariâncias dessas coordenadas x e y dos pontos, elas não dependem das medições que foram realizadas, ou seja, do vetor de observações y. Tá? Eu não tenho y aqui. Ou seja, né, não tenho o dado de campo aqui. Tem apenas a matriz A e a matriz peso. Em outras palavras, se eu tenho posições iniciais para os meus pontos, né, ou seja, um vetor de parâmetros aproximado x0, eu sei quais são as visadas possíveis de se fazer, né, para eu poder determinar a matriz A, né, onde que vai ter um ângulo ou uma distância observada. Então aqui, por exemplo, nesse exemplo da rede, né, eu sabia que essa distância era possível, né, fazer essa visada era possível, essa distância, esse ângulo. Então eu poderia trabalhar com esse cenário já no planejamento, né? Embora não fosse possível realizar lá no campo naquele horário em específico. Mas tem outros casos em que a visada não é possível, né? Então deixa eu pegar um exemplo aqui, por exemplo, do 10 para o 8. Né? Então, essa visada não era possível em função de prédios. Aqui tem vários prédios, né? Aqui é uma rua e aqui é outra, né? Então aqui tem uma quadra, né? E tem vários prédios aqui que impossibilitariam essa visada do 10 para o 8, embora a distância entre eles fosse relativamente curta. Então, se eu consigo definir aonde que eu consigo ter visada, aonde que eu consigo ter observação, e tem uma posição inicial para os pontos, né, para todos os pontos que pertencem à rede, eu já consigo definir a matriz A. Vamos lembrar da matriz A, né, a matriz das derivadas parciais das equações de observação em relação aos parâmetros. Então, vou pegar derivadas, né, e aonde aparecer ali parâmetros, ou seja, coordenadas, eu vou substituir pelos parâmetros iniciais x0. Né? Então eu consigo definir uma matriz A. Porque eu já conheço as equações, né? Equação de distância, equação de ângulo, enfim. Essas equações são conhecidas da topografia, da geodésia. E o mesmo para a matriz peso W. A peso é o inverso da matriz de covariância.
Bom, se eu sei o equipamento que eu vou trabalhar, se eu sei quantas séries de leituras conjugadas eu vou fazer, direta e inversa, se eu sei o método que eu vou utilizar para a centragem ali, eu posso estimar o erro de centragem, a precisão nominal linear angular do equipamento, né, e, enfim, o número N de medições ali. Então, eu consigo definir variâncias a priori para as medições, né, eu posso considerar que elas são não correlacionadas, né, não há covariâncias entre elas, e com isso eu defino uma matriz peso inicial. Tendo a peso e tendo a A, bom, eu já consigo obter as elipses de erros, eu já consigo fazer a propagação de erros. Então, isso é uma grande vantagem das elipses de erros. Eu já posso fazer elas na pré-análise, no planejamento da rede. E aí eu já posso estimar se antes de eu ir a campo, né, se eu vou obter ali os desvios padrões que eu necessito, por exemplo. Né, então, se eu vou conseguir atender determinada finalidade. Porque eu já vou ter esses elementos, né, já vou ter variâncias e covariâncias dos pontos, das coordenadas dos pontos, bem como os parâmetros das elipses de Euler. Eu estou interessado em fazer uma análise mais completa, né? Analisando ali a forma, né? O quão achatada é a elipse e a sua orientação, enfim. Então, planejamento da rede ou do levantamento, eu consigo definir antes mesmo de ir a campo, ou seja, antes mesmo de coletar as observações, né? Claro, aí se tem erro grosseiro ou sistemático é outra história, né? Então aqui a gente está restrito aos erros aleatórios, né? Propagação de erros aleatórios das observações para os parâmetros, para as coordenadas dos pontos, né? Então esse tipo de estudo prévio que a gente pode fazer, né? Agora, claro, a gente vai buscar evitar a ocorrência de erros grosseiros ou sistemáticos no levantamento, né? Mas aí é uma outra história que fica lá para a próxima aula de controle de qualidade. Bom, e uma outra questão que justifica essa análise da elipse de erros, inclusive em relação a gente analisar apenas o desvio padrão em x e em y de cada ponto, né, a elipse de erros é mais completa, porque ela considera também a correlação, a covariância entre as coordenadas, né. Vamos supor esse exemplo, né, essa nossa rede um pouco mais simplificada, né, sem alguns pontos aqui, enfim. Mas vamos supor, então, que essa rede já foi ajustada, né? Então eu já tenho as variâncias e covariâncias, bem como as coordenadas de todos esses pontos. E eu estou interessado, então, em instalar a estação total no P12 para fazer um levantamento nessa região, por exemplo. Né? Então quero levantar algumas feições de interesse por aqui, nessa região. Bom, o P12 ele tem visada para o P11, para o A3 e para o P13. Como ele já é conhecido, né, então ele já tem as suas coordenadas conhecidas, enfim, ele só precisa de uma ré, né, uma ré inicial para iniciar o levantamento. Aonde que eu daria essa minha ré inicial? Né? Onde que eu faria a primeira ré do levantamento? No A3, no P11 ou no P13? Eu tenho que pensar o seguinte, ó, qual que é a função da ré? É definir uma orientação inicial para o levantamento. Né? Então, o que eu estou interessado? Né? Eu estaria interessado em escolher o ponto que me desse a menor incerteza nesse azimuth de partida, nesse azimuth inicial. Como é que eu sei disso? Bom, aí eu teria que olhar a orientação das elipses dos erros, dos pontos. Né? Vamos pensar o seguinte aqui. Instalando no P12. Se a gente for analisar apenas o tamanho das elipses, né, ou seja, né, quanto menor a elipse, melhor, né, porque menor a incerteza do ponto, o ponto selecionado seria o P13. Né. Dentre esses três, eu li o que tem a menor elipse de erros. Porém, a sua elipse está distribuída justamente, né, praticamente perpendicular à direção da visada. Né, ou seja, sua incerteza é máxima justamente ali no que a gente está interessado, né, bem como no próprio P12. Né, então, ali a elipse de erros do P12 também, ela tem uma incerteza relativamente alta, se a gente for pegar aqui perpendicular à direção de visada com o P13. Então a gente pode pensar que o seguinte, ó, de forma relativa, né, entre o P13 e o P12, né, a gente vai ter uma incerteza maior perpendicular à direção da visada e menor na direção da visada. Não seria uma boa escolha. Vamos analisar agora o A3. Bom, o A3 também, né, tem uma incerteza relativamente alta no P12, perpendicular à direção da visada, mas já no A13 não, né? No A3 não, né? Então a elipse de erros está praticamente paralela ali à direção da visada, o que é bom. Então poderia ser uma opção, a princípio, melhor do que a do P13, embora
a elipse de erros no A13 seja maior, mas a orientação dela está nos ajudando nesse caso, porque a nossa função é uma ré inicial, a gente só está interessado na orientação, só na componente angular e não na linear. E já pensando no P11, bom, no P11 o P12 está com a menor variância, né, perpendicular à direção da visada aqui, né, então a sua elipse de erros está orientada praticamente paralela à direção da visada ao P11, o que é ótimo, né, o semeixo maior dela. E analisando o P11 também, né, se a gente for pegar aqui perpendicular à direção da visada também, né, ele não está perfeitamente perpendicular à direção da visada, mas a sua incerteza também está um tanto menor, perpendicularmente à direção da visada. Então, seria uma outra escolha. Inclusive, o P11, ele está com uma elipse, o que tem a maior elipse de erros visualmente entre os três, né. Então, inicialmente, ele poderia ser a pior opção, né, se a gente fosse analisar apenas o tamanho da elipse de erros. Mas analisando também a orientação, a gente conclui que ou o A3 ou o P11. E o P13 é a pior escolha entre os três possíveis, né, para se ter um azimuth inicial, uma ré inicial. Mas como é que a gente consegue fazer isso de maneira mais objetiva, né? Então, é aí que vai entrar a análise da elipse de erros relativa entre os pontos, né? Porque a gente está analisando as elipses pontuais, né, em cada ponto, as elipses de erros absolutas em cada ponto. Então tem uma forma da gente transformar isso em elipses relativas. E aí, claro, a gente escolhe aquele vértice de ré, cuja elipse relativa de erros ao P12, né, tenha um valor mínimo, né, o menor valor perpendicular à direção da visada, que é justamente na orientação inicial que a gente vai precisar. Bom, como é que a gente obtém então essas elipses de erros relativa entre os pontos? Primeiramente, então, vamos considerar que a gente tenha dois pontos distintos, I e J, em uma rede horizontal. Então, aqui está um sistema de coordenadas, né, x e y, aqui está o ponto I, aqui está o ponto J. Então, existe uma diferença de coordenadas entre eles no eixo x, ΔX, e existe uma diferença de coordenadas entre eles no eixo y, ΔY. Bom, o I vai ter uma elipse de erros absoluta, né, e o J vai ter uma outra elipse de erros absoluta. Né? Então, a gente tem uma elipse de erros em I e uma elipse de erros em J. Como é que a gente determina a elipse de erros relativa entre eles, né, entre o I e o J? Ou seja, né, qual que é a incerteza do J em relação ao I ou do I em relação ao J? Vamos pensar assim, se a gente considerar um deles como fixo, né, qual que é a incerteza na posição do outro, né, em relação a esse ponto que eu fixei. Né? Então, essa elipse relativa entre eles. Bom, ela pode ser obtida se a gente for analisar justamente essas componentes, né, o ΔX e o ΔY. Então, a gente pode definir um vetorzinho delta aqui, né, que vai ter duas componentes, ΔX e ΔY. ΔX, a coordenada x do J menos a coordenada x do I. ΔY, a coordenada y do J menos a coordenada y do ponto I. E aí é só fazer a propagação de covariâncias, né, na forma matricial, que a gente já viu. Então a gente definiu uma matriz de derivadas, né, para essa expressão, G, e a matriz de covariância dos dois pontos, né, do xi, yi e do xj, yj, né, então do ponto I e do ponto J. Bom, a matriz de covariância entre os dois pontos, I e J, né, ela vai ser uma matriz 4x4, porque a gente tem 4 coordenadas. Né? Então ela vai ser bloco diagonal 2x2, vamos assim dizer, ó, onde a gente vai ter ali primeiro as variâncias e covariâncias do ponto I, depois as variâncias e covariâncias do ponto J. Só que fora dessa diagonal principal, nós vamos ter as covariâncias entre as coordenadas do I com J. E, claro, considerando o caso simétrico. Né? Então, covariância x e xj é igual a covariância xj, xi, e assim por diante. Né? Esses elementos não necessariamente são nulos, tá? Então, em um caso geral, também devem ser considerados. E a nossa matriz G? Bom, primeira equação, xj menos xi. Então, derivando 1 para a coluna do xj e menos 1 para a coluna do xi. Né? Então, xi, yi, xj, yj. Né? Segunda equação, yj menos yi. Então, 1 na derivada do yj e menos 1 na derivada do yi. Né? Então, de novo, né? xi, yi, xj, yj. Então, essa é a nossa matriz de derivada G, bem simples. Fazendo já esse produto matricial aqui, né? Então a gente vai ter a variância da componente ΔX, a variância da componente ΔY
e a covariância entre elas, né? Δx com Δy, que é igual a Δy com Δx. E aqui estão esses elementos, né? Então, quanto vale a variância em Δx, quanto vale a variância em Δy, e quanto vale a covariância entre eles. Bom, aí a gente obteve a nossa matriz de covariância 2×2 ali, né, dessa análise relativa. Então, a gente procede da mesma forma que a gente viu anteriormente, né, calcula o coeficiente de emissão, exatamente com os mesmos termos, ó, só que agora aqui ao invés de ser x e y, é Δx e Δy, né, ao invés de ser covariância x com y, é a covariância Δx com Δy. Mas, da mesma forma, a gente obtém o coeficiente de emissão, o semeixo maior A da elipse de erros relativa, semeixo menor B da elipse de erros relativa, e a direção azimutal T do semeixo maior A da elipse de erros relativa entre os pontos. Aqui só gostaria de chamar a atenção que se a gente for olhar aqui, ó, no eixo X, né, quanto que vale a variância no eixo X? Vale a variância da coordenada X do ponto I mais a variância da coordenada X do ponto J, menos 2 vezes a covariância entre elas. E idem para o eixo Y, né? Quanto que vale a variância do ΔY, vale a variância do YI mais a variância do YJ, menos 2 vezes a covariância entre eles. Ou seja, quanto maior for essas covariâncias, né, entre as coordenadas dos pontos, né, eu vou estar reduzindo essas variâncias da elipse de erros relativa entre eles, ou seja, vou estar diminuindo o tamanho da minha elipse de erros relativa. O que faz sentido, né? Quanto maior a correlação entre os pontos, maior a covariância entre eles, vamos assim dizer. Então, menor vai ficar a elipse de erros relativa entre eles, né? Porque eles estão com esse erro em comum, contaminando ambos, né? Já quanto menor for a covariância, a correlação entre as coordenadas dos dois pontos, mais independentes eles são, por assim dizer, né? Então, maior fica a minha incerteza de um em relação ao outro, né? Então, maior fica o valor da minha elipse de erros relativa entre eles. Nesse caso, eu simulei covariâncias nulas para x com y no ponto I e covariâncias nulas de x com y no ponto J, né? Basta a gente ver aqui a elipse de erros no I orientada, né, no eixo x e do eixo j orientada aqui no eixo y, né? E entre eles eu também considerei nula, tá? E aí acabou resultando nesse círculo, nessa elipse de erros relativa que resultou num círculo, né, de grande magnitude, né, com uma magnitude relativamente elevada aqui, porque não tem covariância nenhuma, nem nas coordenadas x e y do ponto I, nem do ponto j e nem entre eles, tá? Então a gente teria aqui em termos relativos, né, a gente teria maior incerteza entre um e outro. Bom, quando é que a gente tem esses elementos não nulos, né? Então, quando é que a gente tem covariâncias entre as coordenadas de I e J? Quando esses pontos vêm do mesmo ajustamento, quando a gente faz um ajustamento em rede, tá? Então, por exemplo, se o I foi determinado por uma estação livre, visando 3 pontos de apoio, por exemplo, e o J por uma poligonal ou por uma estação livre, enfim, mas não houve essa conexão entre eles, né, para determinar suas posições, então essas covariâncias não existem, né, das coordenadas I com as coordenadas do ponto J. Então esses termos são nulos, né, que vai acabar aumentando a elipse de erros relativa entre eles. Se eles foram observados no mesmo ajustamento em rede, né, foram ajustados em rede num único ajustamento, então vai haver, o próprio ajustamento vai me fornecer esses elementos. Se for lembrar lá a propagação de covariâncias, né, a minha matriz de covariância dos parâmetros não vai ser uma matriz diagonal, ou bloco diagonal, enfim. Automaticamente essas correlações aparecem já no cálculo matricial. Eu vou ter esses termos conhecidos e não nulos, o que vai reduzir a minha elipse de erros relativa entre os pontos. Bom, o que é melhor, né? Ter correlações ou não ter correlações? Ter covariâncias ou não ter covariâncias? Bom, aí depende, né? Tendo covariâncias, a gente tem uma elipse de erros relativa menor entre os pontos, né? Então, menor incerteza do ponto de vista relativo entre eles, o que podemos dizer ser algo bom, é algo positivo. Porém, os dois pontos estão contaminados ali vieram do mesmo ajustamento e vão ter ali uma parcela de erros em comum, né? Então, vão estar homogêneos, por assim dizer, mas fica meio difícil de detectar essa discrepância, né? Porque os dois estão contaminados ali por uma boa parte, né? Uma mesma parcela de erros. Então, não necessariamente isso também é algo bom. Então, depende muito
da finalidade, né? Ter correlações implica em vantagens, mas também implica em desvantagens. Se eu quero simplesmente uma rede homogênea, né, toda ela com, por exemplo, né, e se toda ela está contaminada por um erro sistemático em comum, mas isso não me afeta muito, porque eu estou interessado mais na análise relativa dos pontos, bom, aí tudo bem. Aí vale mais a pena eu fazer um ajustamento único, simultâneo em rede. Se eu estou interessado em detectar distorções absolutas ali da rede, né, eu estou interessado para ter uma qualidade mais absoluta do que relativa, então se tiver um ponto errado, né, enfim, se tiver se tiverem pontos com grande diferença de erros, né, nas suas posições, e eu quero que isso apareça, seja detectado, aí é mais interessante eu ter correlações, covariâncias não nulas entre os pontos, né, para que justamente isso possa aparecer nas análises. Mas, de forma resumida, né, a elipse de erros é uma outra ferramenta que a gente tem aí para analisar, né, fazer essa análise de covariância, né, dos pontos. Então, a gente pode tanto analisar a elipse de erros absoluta em cada um deles, como também a elipse de erros relativa. Né. Não são excludentes, né, são complementares. Então, aqui eu tenho um tipo de informação, que é uma informação para o ponto, né, individual, absoluta, e aqui eu tenho um outro tipo de informação, que é uma informação relativa, né, de um ponto em relação ao outro. Então, são conceitos, né, diferentes, enfim, essa análise pode ser realizada de modo complementar e não excludente. Bom, finalizando essa primeira parte da aula teórica, né, nós também temos a chamada podária ou curva pedal, tá? Que não é necessariamente a elipse de erros. Tá? A definição dela é um pouquinho chatinha, eu acho que com essas animações fica mais fácil de entender. Né? Então, o que é a curva pedal ou a podária? É aquela curva gerada pela intersecção perpendicular, né? Então aquela intersecção a 90 graus, né? Perpendicular, entre a reta que passa pelo centro da elipse, ó, então a reta passando pelo centro da elipse, né, o chamado ponto pedal, né, não é o foco da elipse, tá, nesse caso, tá, então poderia-se ter uma curva pedal passando pelo foco, mas não é esse o nosso objetivo aqui, porque a gente considera que o ponto estimado é o centro da elipse, né, então não é anormal a elipse, tá, que intercepta a elipse a 90 graus, né, é a reta que sai da origem ali e ela vai se interceptar. Né? Então, onde que vai dar essa interceptação a 90 graus? Né? Então, a cada linha tangente em cada ponto da elipse. Então, tem que pensar que a elipse vai ter vários pontos aqui, né? Enfim, e aí cada ponto tem uma reta tangente, né? Tem uma linha tangente que é essa em azul. Então, onde essas interceptações vão ocorrer, ó, da reta em verde, saindo do centro da elipse, com a reta em azul, que é a reta tangente, né, aos pontos na elipse. Então, aonde essas intersecções ocorrem, que não é necessariamente na elipse, ó, então o lugar geométrico, né, no espaço onde essas intersecções ocorrem, vai construindo a minha curva pedal, ou podária. Então, é o que as duas animações aqui estão nos apresentando, né? Então, a interpretação gráfica desse conceito. Bom, aí a gente pode notar o seguinte, ó, a podária, ela vai interceptar a elipse tanto nos eixos de maior variância A, quanto nos eixos de menor variância B. Então, ela intercepta a elipse em 4 pontos, né? Nos dois sentidos do eixo de maior variância, né? A e menos A, vamos assim dizer, e nos dois sentidos do eixo de menor variância, B e menos B, vamos assim dizer, né? Se a elipse fosse um círculo perfeito, aí a podária seria o círculo. Né? Então a podária seria equivalente à elipse, ou seja, ao círculo. Por quê? Porque todas as retas, né, saindo do centro iam interceptar a circunferência já a 90 graus. Né? Então a reta tangente da circunferência já a 90 graus. Então, ou seja, né, quanto mais próximo de um círculo, melhor, né, vamos assim dizer. Então menor a distância entre a podária, a curva pedal e a elipse de erros do ponto. Então, aquilo que a gente já comentou antes, né? Então a gente busca isso, né? Busca que as elipses de erro sejam o menos achatadas possíveis, sejam mais próximo do círculo, que a gente tenha uma incerteza posicional igual em todas as direções ali, enfim. Isso também se reflete na curva
pedal ou podária daquele ponto. Bom, como é que eu obtenho essa curva pedal, né, ou essa podária? Então vamos pensar o seguinte, ó. Para cada direção, para cada azimuth, né, quanto que vale a distância do meu ponto até a curva pedal? Vamos chamar de sigma daquele azimuth. Essa distância da podária ao centro da elipse, ou seja, né, a coordenada estimada do ponto, ela corresponde à incerteza posicional do ponto naquela direção, nessa direção azimutal. Tá? Tem uma prova disso no livro do professor Alfred Like, tá? O livro GPS Satellite Survey, né, ou GPS Satellite Survey, enfim, por exemplo, na quarta edição de 2015. Então, nessa parte, esse livro está um pouco mais completo do que as demais referências indicadas na disciplina, aí, né, o Gemael, o Gilani, o Gundere, etc., né? Mas, embora seja um livro mais voltado para o posicionamento por GPS, né, mas ele tem um capítulo lá específico do ajustamento e essa parte da elipse de Eulers está muito bem descrita, muito bem apresentada, incluindo aí essa questão da podária ou curva pedal. Né? Então, essa expressão não vai ser deduzida, né, matematicamente, demonstrada matematicamente. Quem tiver interesse tem uma prova, por exemplo, no livro do professor Like. Mas então, essa incerteza posicional do ponto naquela direção azimutal, né, na direção daquele azimuth, né, o sigma z, vale então o semi-eixo maior a ao quadrado vezes o cosseno ao quadrado dessa diferença, né, entre a direção azimutal e a direção azimutal do semi-eixo maior t, né, mais o b ao quadrado vezes o seno ao quadrado também, né, desse azimuth menos a direção azimutal, né, menos a direção azimutal do semi-eixo maior t. Né, então esse ângulo aqui, vamos assim dizer, né, que é o azimuth menos o t. É o azimuth da direção que eu quero em relação ao azimuth da direção do semi-eixo maior a, né, que é o t. Bom, se a gente for olhar essa expressão, claro, né, se o azimuth está na direção t, então isso aqui vai dar zero. Cosseno de zero é 1, cosseno ao quadrado é 1. Né, e seno de zero é zero. Né, seno de zero ao quadrado, né, seno ao quadrado de zero, desculpa, é zero também. Vai dar raiz já ao quadrado, ou seja, vai dar a. Né, ou seja, né, a podária passa nos eixos de maior variância. E da mesma forma, né, quando essa diferença for exatamente 90 graus, aí a podária vai estar na direção do semi-eixo menor b, né? Então a gente vai ter cosseno de 90 a zero, então cosseno ao quadrado, né? Então 0 ao quadrado, né? 0, e seno de 90 a 1, então seno ao quadrado, 1 ao quadrado, 1. Então vai dar, aqui vai zerar e aqui vai ficar a raiz de b ao quadrado, b. Né? Então a podária vai passar também ali nos dois pontos, né? do eixo de menor variância da elipse. E para um caso geral, bom, aí para qualquer outro ponto aqui, para qualquer outra direção azimutal, né, eu consigo obter por meio dessa expressão geral. Né. Claro, com o meu azimuth se situando entre 0 e 360 graus. Né, então, contado ali no sentido horário, a partir ali do sentido, né, norte. Então, dessa forma a gente consegue obter aí, construir a curva pedal, né, para o ponto em função aí dos elementos, né, dos parâmetros da sua elipse de Eulers, né, A, B e T, para qualquer direção em específico, né, no plano. Mas na prática, pessoal, essa podária ou curva pedal é muito pouco utilizada, tá? Então, em geral, embora ela seja, vamos assim dizer, mais rigorosa, né, mas em geral considera-se apenas os parâmetros da elipse de Eulers mesmo, né? Então o semi-eixo maior A, o semi-eixo menor B e a direção azimutal T.